Olá, esta é a questão 7 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu em 18 de dezembro de 2022, com matrícula no primeiro semestre de 2022, e o tema é densidade, certo? É um tema de ciências, tá? Bom, o texto a gente já leu na questão anterior, tá? E vou resumir. Ele fala sobre um super-herói, o Aquaman, e tem a situação de que ele nada, né, a uma velocidade de 3.000 metros por segundo, que equivale, igual a gente fez, a aproximadamente 833 km por hora, e tem um valor, um gasto energético, vamos chamar assim, de 240 milhões de quilocalorias por segundo, certo? Então, aí a questão 7 vai dizer o seguinte: o gasto calórico mencionado no texto está relacionado, entre outros fatores, com a força de arrasto, certo? Ou seja, a força que ele vai fazer para se movimentar embaixo da água, que é uma força de resistência que atrapalha o movimento do corpo em um fluido. No caso aí seria no oceano. A força de arrasto, por sua vez, é diretamente proporcional à densidade do líquido. Já explico para vocês o que quer dizer isso aqui. Sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, a maneira mais eficiente que o Aquaman reduzirá, certo? Reduzirá o seu gasto calórico sem diminuir a sua velocidade, nadar. Aí está lá as alternativas. Então o que acontece? Com essa parte do texto a gente consegue entender. Quanto mais fundo ele tiver, maior a densidade, ou seja, agora ficando mais densa, mais pesada. E aí ele precisa fazer mais força para poder aumentar a velocidade. Então a pergunta diz o seguinte, né? Como a maneira mais eficiente, ou seja, onde que ele tem que ficar para ele manter a mesma velocidade e não ter o gasto calórico mais intenso, para reduzir o gasto calórico, ou seja, onde ele vai nadar mais confortável. E aí a alternativa A diz o seguinte: mais próximo ao fundo do oceano. Lógico que não, né? Porque falou que quanto mais próximo do fundo, mais densa a água, fica mais pesada. Então ele vai ter que nadar mais, vai ter que aumentar o gasto calórico, porque ele vai ficar mais pesado, vai ter que aumentar a velocidade. Mais próximo da superfície, esse aqui que é o mais próximo aí, né, da realidade, mas vamos ver as outras, porque se ele ficar mais próximo da superfície, a densidade da água diminui, ele não tem que fazer muito esforço para manter a velocidade. Batendo os pés e os braços ao mesmo tempo, não, isso aqui não vai influenciar no gasto calórico, não. Entre o ponto médio, no ponto médio entre o fundo e a superfície do oceano. Então ele vai afundando, né? Quanto mais próximo do fundo tiver, segundo o que o texto falou, mais pesado vai ficando, ele vai ter que gastar mais energia para manter a velocidade. Então aqui também não. E o último aqui, ó, batendo apenas os pés, mas mantendo o braço junto ao corpo. Isso não vai influenciar muito na velocidade e não fala claramente se ele vai ficar na parte de cima, na parte de baixo e tal. Então, para ter a mesma velocidade, né, e ter um gasto energético menor, porque se ele tem que aumentar a velocidade, fazer mais força, né, para poder nadar na mesma velocidade, obviamente vai aumentar o gasto calórico. Então, das alternativas que sobrou, a que está mais próxima aí dentro do texto é a alternativa B. Ele tem que nadar mais próximo da superfície, porque a densidade é menor, então ele tem que fazer menos esforço para se movimentar no fluido, aí no caso a água do oceano. Tá bom? Um abraço a todos, até!